Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre eletricidade e fontes de energia, dando continuidade às nossas aulas de química. Então nesta aula, nós vamos falar um pouco sobre o conceito de eletricidade, átomo, cargas elétricas, eletrização, isolantes e condutores elétricos, energia elétrica e corrente e fontes de energia. Vamos começar então pelo conceito de eletricidade. Então, o que é eletricidade? Eletricidade é o estudo das cargas elétricas, estejam essas cargas em repouso ou em movimento. Dessa forma, a eletricidade ela está presente no nosso dia a dia, seja através da energia que chega às nossas tomadas, ou dos raios de uma tempestade, ou até mesmo das pilhas que nós colocamos nos nossos equipamentos eletrônicos. Ok. Eletricidade é o estudo das cargas elétricas. Mas o que são cargas elétricas? Para entender um pouquinho mais sobre cargas elétricas, nós precisamos primeiro falar sobre o átomo. Então, o que é o átomo? O átomo é a estrutura que forma a matéria. É a unidade fundamental da matéria. Nas aulas anteriores, nós vimos que matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Pois bem, a matéria ela é formada por átomos, que são partículas muito pequenas e que identificam, são as menores frações que identificam um determinado elemento químico. Os átomos, eles são compostos por três tipos de partículas: os prótons, os nêutrons e os elétrons. Os prótons possuem carga elétrica positiva. Os nêutrons não possuem carga elétrica. E os elétrons possuem carga elétrica negativa. Então, os prótons, eles estão aí no desenho identificados como as esferas azuis. Os nêutrons são as esferas vermelhas e os elétrons as amarelas. Prótons e nêutrons, eles formam o núcleo do átomo. Já os elétrons ficam girando ao redor desse núcleo, formando o que nós chamamos de eletrosfera. Então, a matéria ela possui uma natureza elétrica, justamente devido a essas partículas. Além do conceito de átomo, também é necessário entender um pouquinho sobre o princípio da atração e da repulsão das cargas elétricas. Esse princípio diz que as cargas diferentes se atraem e as cargas que são iguais se repelem. Então, de acordo com o princípio da atração e da repulsão, cargas de sinais contrários se atraem, então se aproximam, existe uma força de atração muito grande entre elas. Então, por exemplo, aqui no nosso esquema nós temos uma carga negativa e uma carga positiva. Essas cargas se atraem. As cargas de sinais iguais, elas se repelem, então elas se afastam. Então, nós temos aqui uma carga positiva e outra carga positiva. Essas cargas se repelem. O mesmo ocorre com uma carga negativa e outra carga negativa. Por serem iguais, se repelem. O balanço entre as cargas positivas e negativas é que determina o estado elétrico de um corpo. Então, dependendo da quantidade de cargas positivas e negativas de um corpo, nós podemos dizer que ele é eletricamente neutro, carregado positivamente ou carregado negativamente. O que é um corpo eletricamente neutro? É aquele em que o número de cargas negativas é igual ao número de cargas positivas. Então, aqui no exemplo da nossa esfera, nós temos 3 cargas positivas e 3 cargas negativas. O corpo é eletricamente neutro. Já um corpo carregado positivamente, ele possui um número de cargas negativas menor que o de cargas positivas. Então, ele tem bastante cargas positivas em excesso. Aqui no nosso exemplo da esfera, nós podemos ver 3 cargas positivas e apenas 2 negativas. Então, o corpo é carregado positivamente. Já o corpo carregado negativamente, ele possui um número de cargas negativas maior que o de cargas positivas.
Então, ele tem um excesso de cargas negativas. Aqui na nossa esfera, nós podemos ver 3 cargas positivas e 4 cargas negativas. Então, a quantidade de cargas negativas é maior. Na natureza, geralmente os corpos eles são eletricamente neutros. Então, eles possuem a mesma quantidade de cargas positivas e de cargas negativas. Mas existem alguns processos que podem promover o ganho ou a perda de elétrons. Então, o corpo pode ganhar ou perder elétrons e dessa forma nós dizemos que ele fica eletrizado ou carregado. Então, aqui no esquema nós temos dois átomos e é possível ver que no centro, no núcleo, existem 7 cargas positivas e na eletrosfera também tem 7 cargas negativas. Só que o que acontece com um desses átomos? Ele está cedendo um elétron, uma carga negativa, para o outro. Então, ele está perdendo um elétron. Consequentemente, o corpo que vai receber esse elétron vai ficar carregado negativamente. Dessa forma, existem alguns materiais cujo movimento dos elétrons ele ocorre de maneira mais fácil. Então, existem alguns materiais em que os elétrons conseguem se mover com maior facilidade. Por que isso acontece? Porque são elétrons que estão mais afastados do núcleo do átomo, então são fracamente atraídos por ele, dessa forma eles conseguem se mover. Esses materiais são denominados condutores elétricos. Quem são eles? Os metais, em geral, então alumínio, o ouro, o cobre, são condutores elétricos e o nosso corpo também é um condutor elétrico. Por isso que ocorrem tantos acidentes com descargas elétricas. Da mesma forma, existem outros materiais que dificultam esse movimento de elétrons. Então, existem materiais que nós chamamos de isolantes elétricos. Esses materiais, eles dificultam a locomoção dos elétrons, porque os elétrons eles estão fortemente ligados ao núcleo do átomo desses materiais. Quem são eles? Madeira, algodão, vidro, borracha, cerâmica, são materiais que dificultam o movimento dos elétrons. Então, como nós vimos, na natureza os corpos são neutros, mas que existem alguns processos em que eles podem perder ou ganhar cargas. Esses processos nós chamamos de processos de eletrização. Existem 3 tipos de eletrização. A eletrização por atrito, por contato e por indução. Aqui no quadrinho nós podemos ver o Garfield fazendo um desses processos. Então ele está esfregando as patas no carpete de lã. E após esfregar as patas, ele vai até o dono, até o cachorro da casa, e ocorre alguns fenômenos elétricos. Então, ele está fazendo o que nós chamamos de eletrização por atrito. O que é eletrização por atrito? É aquele tipo de eletrização que ocorre quando 2 corpos eletricamente neutros, eles são atritados, um dos corpos cede elétrons ao outro, então ele fica eletricamente positivo, e o corpo que recebeu elétrons fica eletricamente negativo. Então, aqui na imagem nós temos um pedaço de vidro e um pedaço de lã. Então, tanto o vidro quanto a lã estão eletricamente neutros. Se houver o atrito entre eles, então se você esfregar o vidro e a lã, é possível ver o quê? Que o vidro ficou positivamente carregado e a lã ficou negativamente carregado, ou eletricamente negativo. Por que isso ocorre? Porque o vidro, ele cedeu elétrons para a lã. Então, ele ficou positivo. E a lã que recebeu elétrons ficou negativo. Esse tipo de eletrização nós chamamos de eletrização por atrito. Tá, mas como que eu vou saber quem ganha e quem perde elétrons? Existe o que nós chamamos de série triboelétrica, uma tabelinha que nos mostra quem vai perder e quem vai ganhar elétron, Então, se nós olharmos aqui na tabelinha, o vidro, ele é o terceiro ali. Então, ele tem uma probabilidade muito grande de acumular cargas positivas. Isso significa que ele perde o elétron.
né? Se nós olharmos lá para baixo, nós vamos ver que alguns materiais, como a celulose, o teflon, eles já vão acumular cargas negativas, então eles vão ganhar elétrons, né? Um outro tipo de eletrização é a eletrização por contato. Ela ocorre quando um corpo eletricamente neutro ele é colocado em contato com um corpo eletrizado. Dessa forma, ocorre transferência de elétrons entre os dois corpos e o corpo neutro vai ficar com a carga elétrica de mesmo sinal do corpo que encostou nele. Então, aqui na imagem, nós temos um corpo eletrizado negativamente, que é essa esfera azul, né? E ao lado nós temos uma esfera lilás, que é um corpo eletricamente neutro. A partir do momento que esses corpos entram em contato, ocorre essa troca de elétrons. E aí, após essa transferência, o corpo que era neutro também ficou carregado negativamente. Se o corpo que estiver carregado, em vez de estar carregado negativamente, estiver carregado positivamente, após o contato com o corpo neutro vai ficar positivo, assim como mostra a figura. Um exemplo clássico de eletrização por contato é esse da imagem, né, da foto, que é a menininha encostando a mão na esfera e o cabelo arrepiando. Por quê? Porque esse cabelo ele fica eletrizado positivamente. E aí, como as cargas iguais se repelem, o cabelo acaba subindo. O último tipo de eletrização é a eletrização por indução. Nesse tipo de eletrização, não precisa ocorrer o contato. A simples aproximação de um corpo eletrizado com um corpo eletricamente neutro já promove a separação de cargas do corpo neutro. Então, aqui nós temos uma esfera amarela, que seria o corpo eletrizado, no caso aqui ele está positivamente carregado, e ao lado nós temos uma esfera azul, que é o corpo neutro. O corpo eletrizado nós chamamos de indutor e o corpo neutro de induzido. Após a aproximação, nós podemos notar que o indutor ele continua igual ele estava. Porém, o corpo que estava neutro, ele passa a ter suas cargas separadas. Então, de um lado, é possível ver as cargas positivas e de outro, as negativas, né? Então, por que isso ocorre? Porque as cargas positivas do indutor, elas acabam atraindo as negativas do corpo induzido. Quando a gente fala de eletricidade, né, nós lembramos de energia elétrica. Energia elétrica, ela diz respeito ao movimento dos elétrons, né? Para que ocorra energia elétrica, nós precisamos de uma corrente elétrica. O que é uma corrente elétrica? É um movimento ordenado de cargas elétricas através de condutores. Então, quando os elétrons eles se movimentam de forma coordenada, de forma ordenada em um condutor, nós temos uma corrente elétrica. Para que esses elétrons eles se movimentem ordenadamente, é necessário que ocorra uma diferença de potencial entre os dois pontos de um condutor. Meu Deus, o que é diferença de potencial, né? O que será que é isso? Gente, é bem simples. A diferença de potencial é uma diferença na quantidade de cargas elétricas entre os dois pontos de um condutor. Então, se nós observarmos a figura, nós vamos ver que existe o condutor elétrico, os elétrons, né, que estão em movimentos ordenados. Então, nós notamos que os elétrons eles estão indo todos numa mesma direção, ordenadamente. E aí, em uma ponta do condutor, nós temos o potencial A, e na outra ponta o potencial B. A quantidade de cargas no potencial A é diferente da quantidade de cargas elétricas do potencial B. Então, existe uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial ela é chamada de tensão elétrica e ela é medida em volts. Então, para que ocorra esse movimento ordenado e a formação de uma corrente elétrica, é necessário essa diferença de potencial. Quando nós vamos a uma loja comprar algum equipamento, né, uma lâmpada, um eletrodoméstico, então,
nós devemos nos atentar, né, a duas coisinhas. Primeiro, a voltagem. Então, o vendedor pergunta, qual voltagem você quer, 110 ou 220? Na verdade, essa voltagem é a tensão elétrica, essa diferença de potencial entre os dois pontos do condutor. Se eu pegar um aparelho que é 110 volts, cuja tensão elétrica, né, adequada é 110 volts, e eu colocar ele em uma tomada 220, esse aparelho ele vai queimar. Se eu fizer o contrário, pegar um aparelho 220 e colocar em uma tomada 110, ele não queima, porém ele vai trabalhar com uma capacidade abaixo do normal. Né? O que seria essa capacidade de trabalho abaixo do normal? A potência. Então, a potência é o trabalho que esse equipamento está realizando em um segundo. E a unidade de medida da potência é o watt. Então, por exemplo, aqui no liquidificador da nossa imagem, a gente vê lá que ele tem 700 watts. Então, essa é a potência, é o trabalho que ele realiza em um segundo. A lâmpada, a gente pode observar, ela tem 40 watts. Então, esse é o trabalho que ela realiza em um segundo. O consumo de energia elétrica, ele é dado em quilowatts-hora. Então, na nossa residência, nós temos um relógio, né, um medidor, ele tem esses ponteirinhos aí, e aí ele mede o quanto nós consumimos de energia em quilowatts-horas. Se nós observarmos a conta de energia, é possível encontrar o consumo de energia. Então, no caso aqui dessa conta, foram 116 kWh ao mês. Mas, se nós analisarmos toda a conta, tem outras informações, como a média de consumo diário, o quanto nós consumimos nos meses anteriores, né, para que haja um controle no consumo dessa energia. Agora que nós já falamos um pouquinho sobre eletricidade, nós vamos falar também sobre fontes de energia, é o nosso último tópico. O que são fontes de energia? São os recursos naturais ou artificiais utilizados para a produção de algum tipo de energia. Essas fontes podem ser renováveis ou não renováveis. Quem são as fontes renováveis de energia? São aquelas que possuem a capacidade de serem repostas naturalmente. Então, o vento, a biomassa, a luz, a água. Mas isso não significa que elas são inesgotáveis. Então, por exemplo, o vento e a luz solar são permanentes, mas a água não. Então, é necessário ter um cuidado com relação a isso. Fontes não renováveis de energia, elas já não conseguem, elas não podem ser repostas naturalmente. Não existe essa possibilidade. E elas podem esgotar-se em um futuro próximo. Geralmente, elas são fontes derivadas de combustíveis fósseis, como o petróleo, o gás natural, o carvão mineral. E aí nós também incluímos a energia nuclear. Então, vamos falar um pouquinho de algumas fontes renováveis de energia, né? Então, primeiro vamos falar da energia eólica. Na energia eólica, né, os ventos eles ativam as turbinas dos aerogeradores, que são esses equipamentos aí, que são bem grandes, né? E fazem com que esses geradores convertam a energia mecânica em energia elétrica. Todo tipo de energia, independente de ser de uma fonte renovável ou não, ela traz vantagens e desvantagens. Qual a vantagem da energia eólica? Ela é uma energia limpa, ela não emite poluentes. Porém, a desvantagem é que ela prejudica a rota migratória de aves. Então, as aves podem sofrer acidentes, podem morrer se trombarem aí nesses aerogeradores. A energia solar, que também é uma energia derivada de uma fonte renovável, ela ocorre pelo aproveitamento da luz do sol. Então, essa luz ela é aproveitada para gerar eletricidade e também para aquecer a água. E aí, essa água aquecida ela pode ser usada diretamente ou ela pode ser utilizada na geração de vapor. Qual a vantagem da energia solar? Ela é uma energia limpa, abundante. Né? Então, num país tropical como o Brasil, né, a quantidade de energia solar que pode ser produzida é muito grande.
A desvantagem é o alto custo, então ainda é caro produzir esse tipo de energia. Nós também temos a energia hidrelétrica, que é o aproveitamento da água dos rios para a movimentação das turbinas de eletricidade. A vantagem é que é uma energia limpa e o custo operacional é muito baixo, mas a desvantagem são os danos ambientais. Então, para a construção de uma usina hidrelétrica, é necessário alagar uma grande extensão de terra e isso promove um impacto muito grande na biodiversidade e também na população que reside naquele local onde a usina será construída. Um outro tipo de energia de fonte renovável é a energia de biomassa. O que é a energia de biomassa? É a queima de materiais, então lenha, bagaço de cana, resíduos agrícolas, resíduos florestais, eles são queimados para geração de energia. A vantagem é que é um tipo de energia pouco poluente. Ele emite sim CO2, pela queima, só que esse CO2, teoricamente, ele será utilizado pelas plantas na fotossíntese, então emite poluente, mas teoricamente ele será reutilizado. E também é um recurso que é renovável a curto prazo, então rapidamente ele pode ser reposto. A desvantagem é que ocorre uma grande demanda de água para a formação dessa biomassa e também pode ocorrer um risco de desmatamento para a plantação da biomassa, para a plantação dessa matéria-prima. Já as fontes não renováveis, dentre elas nós temos a energia de combustíveis fósseis, então é a queima de combustíveis fósseis, tanto para o deslocamento de veículos quanto para a produção de energia elétrica nas termoelétricas. A vantagem é a eficiência energética, então a queima do combustível fóssil libera uma quantidade muito grande de energia, a eficiência é muito alta. E a facilidade na localização, na extração e no processamento. Isso acaba tornando esse tipo de energia um pouco mais barata. A desvantagem é a poluição, Então, esse tipo de energia gera um índice de poluição muito alto e também essas reservas, elas estão se esgotando, Então, acredita-se que em poucas décadas não existam mais esses combustíveis fósseis disponíveis. O último tipo de energia que nós vamos ver é a nuclear. Ela também vem de uma fonte não renovável. Nesse tipo de energia, a eletricidade ela é produzida por intermédio do aquecimento de água. Então, a água ela é aquecida, ela se transforma em vapor e ela acaba ativando os geradores que vão produzir energia elétrica. O calor para aquecer a água ele é gerado em reatores a partir da fissão nuclear do urânio 235. Esse que é o problema, o urânio ele é altamente radioativo, Então, a vantagem desse tipo de energia é que ela não libera gases poluentes e ela não depende de nenhum fator climático. Só que a desvantagem é o risco de um acidente nuclear, o problema do lixo radioativo acumulado e também o alto custo. Se nós olharmos a matriz energética brasileira, a maior parte da energia produzida aqui no Brasil ela é proveniente de fontes renováveis. Então, olhando esse gráfico aqui, que é um gráfico do BEM, que é o Balanço Energético Nacional de 2019, nós podemos notar o quê? Que nós temos uma grande área amarela, que é relativa à energia hidrelétrica, nós temos uma área em verde, que é a biomassa, vermelho, energia eólica, e o azul clarinho, energia solar. Então, a maior parte da energia produzida no Brasil vem de fontes renováveis. E aí nós temos uma pequena parte que vem dos combustíveis fósseis, então fontes não renováveis. A principal fonte de energia vem das usinas hidrelétricas, 66,6%, quantidade bem grande. Para vocês que querem entender um pouquinho mais sobre esse assunto, eu coloquei aqui 3 vídeos. Então, um vídeo ele conta a história da eletricidade, ele é extremamente importante, ele fala sobre os cientistas, os pesquisadores, os estudiosos que contribuíram para que hoje exista energia nas nossas casas. O segundo é do canal Manual do Mundo,
que é um canal excelente. Então, além desse vídeo de eletricidade, tem vários outros. No vídeo de eletricidade, ele vai abordar alguns conceitos, como potência, tensão elétrica e tudo mais que vocês precisam saber, mas de forma bem criativa, é uma forma bem gostosa de aprender. E o último é um mapa mental sobre as fontes de energia. Eu espero que vocês gostem. Até mais!